Nós vamos ler dois textos, duas porções nessa noite. Nós vamos ler Atos capítulo 6, do 8 a 10. Depois nós vamos ler Atos 7, do 54 ao 59. Então já fica aí atento aí com a sua mãozinha aí para já folhear a Bíblia e nós ir para Atos 7 posteriormente. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 10. Diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Agora vamos a Atos 7, 54 a 60. Já em seguidinha, folheando a sua Bíblia. Atos 7, 54 a 60. Então diz assim: ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Amém. Pode fechar a sua Bíblia. Depois nós vamos ler alguns textos e eu leio para você. Alguns textos vão estar no telão para você poder acompanhar. Então nós estamos nessa série de mensagens que começamos no livro de Atos, com o título de Uma Igreja de Atos, uma igreja moderna que tem atos, atitudes para viver nessa era, nesse lugar, nesse momento que vivemos da história. E fui levado ao Espírito de Deus para a gente falar sobre isso, impulsionar a igreja, nos impulsionar nesse momento que vivemos da nação brasileira, momento da nossa história, que a igreja precisa ter atitudes, a igreja precisa agir, precisa se movimentar, não pode ficar parada. A igreja não pode dar passos para trás, ela tem que avançar, porque a igreja nunca para, e nunca deve parar, e nunca pode parar. Esses dias eu ouvi, tristemente, de uma igreja que cancelou o projeto que tinha de abrir pequenos grupos e de abrir novas congregações, porque disse: não, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, um momento de perseguição, não vamos fazer isso. Não, a gente não pode se acovardar, porque nós não somos daqueles que retrocedem, diz a Bíblia. Amém? Nós não somos covardes. Nós estamos levando uma mensagem, a principal mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem da restauração, a mensagem de Deus para a sociedade, para o mundo perdido. Então nós não podemos voltar para trás, nós não podemos parar, nós não podemos deixar de avançar. Nós temos que avançar, temos que crescer, temos que ser uma igreja de atos. E aí hoje, meditando na história de Estevão, esse foi o primeiro mártir da igreja. Léo, eu acho que o agudo não sei se o microfone tá ligado ainda, ou se o meu agudo tá muito alto. Vou baixar um pouquinho o agudo. Então,
a história de Estevão, o primeiro mártir, esse homem que foi o primeiro a morrer pelo cristianismo. E essa história deles passa pelo capítulo 6 e 7 de Atos. Capítulo 6 nós lemos aqui quando ele começou a pregar. Só que ele foi chamado, ele foi separado. Ele e outros homens são considerados os primeiros diáconos da igreja, os primeiros servos da igreja que foram separados para trabalhar. Porque os apóstolos, eles chegaram a um consenso que precisavam pregar a palavra, precisavam orar, e não podiam estar envolvidos com outras áreas da igreja, que ia tirar eles desse momento importante, que é a pregação da palavra e a oração. Então eles se reuniram e disseram: não, vamos levantar homens de Deus, sábios, cheios do Espírito Santo, para fazer essa parte para nós, para atender o pobre necessitado, para visitar os irmãos, para fazer o trabalho braçal da igreja, e nós vamos ficar na pregação da palavra e na oração. E levantaram esses homens, e um deles é Estevão. E a Bíblia fala algumas coisas aqui sobre Estevão. Ele é levantado, e no capítulo 7 ele faz um discurso, o maior discurso do Novo Testamento, e chega ao seu martírio. Então nós vamos ver hoje algumas coisas importantes que Estevão nos ensina. E eu dei o nome dessa mensagem de: as oportunidades podem transformar a história. Você vai ver no final por que desse título. Porque as oportunidades que eu recebo, que você recebe, seja na igreja, seja na sua vida secular, seja no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no seu dia a dia, as oportunidades que você recebe na vida podem mudar a história. Pode mudar a sua história, pode mudar a história da sua empresa, pode mudar a história da cidade, por oportunidades que recebemos. E se nós desperdiçamos essas oportunidades, nós estamos desperdiçando a oportunidade de mudar uma história. Quantas pessoas já marcaram a história? E essa pessoa que marcou a história, ela está na sua lembrança, ela está nos livros, ela está na história da região, da cidade, da empresa, ela está num quadro dessa empresa. Mas você pode ser o próximo a estar nas páginas de um livro, no quadro de uma empresa, da sua casa, ou na lembrança das pessoas. Porque você pode ser a pessoa que mudou a história, que transformou a história, da onde você vivia, da onde você estava, aonde Deus colocou você. Então nós vamos ver algumas coisas na vida de Estevão, que vai nos ensinar e que vai nos trazer bênçãos nessa noite. Eu pretendo nessa noite passar essa mensagem de Deus para você, que você saia daqui transformado, motivado, empolgado e cheio de Deus. Amém. Glória a Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende com Estevão, no versículo 10, que nós lemos do capítulo 6, diz: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Quando Estevão começa a discursar, ele começa a pregar, a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo, e ele começou a andar pela região e pregar. Ele começou a incomodar algumas pessoas, começou a incomodar a liderança dos judeus, começou a incomodar porque ele falava de Cristo, e ele falava de Cristo, e ele pregava a palavra da salvação, e eles começaram a ficar incomodados com isso, porque eles diziam: não, mas esse Cristo que o Estevão prega, disse que vai destruir o templo, que vai reconstruir de novo. Ele está menosprezando Moisés, ele está menosprezando o templo. Que loucura é essa? O que está pensando? Mas quando ele começa a falar, que ele começa a falar de Deus, começa a falar de Cristo, começa a falar da palavra, a palavra diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao Espírito
que ele falava. Primeira coisa que a gente aprende: quem fala pelo Espírito Santo fala com autoridade. Por isso nós estamos falando desde o começo da série que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios, revestidos do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo, meu amado, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você andar cheio do Espírito Santo, tudo que você fizer, tudo que você falar, seja na igreja, seja fora dela, seja falando de Cristo, seja falando com seu patrão, você vai ter autoridade. Aleluia. Porque o Espírito nos dá autoridade, confiança, determinação. Sabe, você vai chegar com mais confiança nas relações, nas conversas, nos desafios. Porque você vai chegar lá naquele lugar que você tem um desafio, e se você chegar fraco, você já vai chegar já perdido. Sabe quando você é chamado para ir para uma entrevista de emprego, e aí você vai já cabisbaixo, e eu não sei o que vai acontecer comigo, e eu não sei se eu vou me dar bem, e eu não sei se eu consigo. Você já chega já perdendo a oportunidade. Agora, se você chega cheio do Espírito Santo, você chega cheio de autoridade. Você chega já dizendo: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Amém. E quem fala, fala com autoridade. Estevão falava com autoridade. E por ele falar com autoridade, eles não conseguiram resistir ao que ele falava. Eu acho que eles deviam pensar: mas quem é esse cara? Como é que ele fala tudo isso? O que ele está falando? E aí o capítulo 7 começa com o discurso dele. O maior discurso, a maior defesa da fé do Novo Testamento. É maior do que o discurso de Pedro. Quando Pedro começa a fazer o discurso em Atos 2, é o maior discurso. E ele, nesse discurso, nós vamos aprender algumas coisas que ele faz. Algumas coisas que aconteceram nesse discurso que vão mudar a história. Primeiro, o discurso está dividido conforme a Bíblia. Ele separa exatamente como está a Bíblia. Então, do versículo 2 ao 18 do capítulo 7, ele está falando de Gênesis. Ele vai falando de Gênesis, de Abraão, e ele vai citando, ele vai falando de Isaac, de Jacó a Esaú, ele vai falando, e ele chega até José. Depois do verso 19 ao 44, ele fala de Deuteronômio. Aliás, desculpa, de Êxodo a Deuteronômio. Ele começa falando de Moisés. Surgiu Moisés, homem levantado por Deus, homem que viveu no Egito, e ele vai falando da sabedoria de Moisés, o que Moisés fez, que Moisés conduziu o povo, e vai contando a história bíblica, e como aconteceu a história bíblica, e como aconteceu essa caminhada no deserto. Ele vai falando de Êxodo a Deuteronômio, ele fala do Pentateuco. Então, do 2 ao 44, é os 5 livros da Bíblia. Depois, nos versos seguintes, para encerrar o capítulo 6, ele fala de Josué e dos reis. E nos reis ele fala de Salomão e ele fala de Davi. Então ele separa o discurso dele exatamente como está a Bíblia. Segundo, Estevão conclui dizendo que a história está se repetindo. Ele faz todo esse discurso para dizer que a história está se repetindo. Ele replica a parábola que Jesus conta dos trabalhadores da vinha. Você lembra dessa parábola? Que Jesus conta uma parábola que os trabalhadores maltratam todos aqueles que o dono da vinha manda. Ele maltrata todos os servos. Eles matam os servos que o dono da vinha manda para trabalhar. E aí ele diz, aí o dono da vinha diz: mas eu vou mandar meu filho então. Esse eles vão respeitar. Esse eles vão aceitar. E eles também matam o filho do dono da vinha. E aí Estevão então vai dizer que vocês fizeram exatamente isso. Vocês mataram todos os profetas. Todos os profetas que passaram por Israel, vocês mataram. Vocês rejeitaram tudo. Todos eles. E também fizeram isso com o Messias.
O Messias veio, conforme as promessas, conforme os profetas diziam, ele veio e vocês mataram ele também. É a parábola dos trabalhadores da vinha. No versículo 1, vai dizer então que quem rejeita a Jesus é porque resiste ao Espírito Santo. No versículo 1 do capítulo 7, vai dizer: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? E ele começa então a falar. Eles estão resistindo a tudo aquilo que ele está falando da Bíblia, e eles rejeitam a fala dele, dizendo que eles mataram o Messias. Então quem rejeita Jesus é porque resiste ao Espírito Santo. Quando você fala de Jesus para alguém e essa pessoa rejeita, não quer, não aceita, ela está rejeitando o Espírito Santo que está em você, falando isso para ela. Terceiro, Estevão foi um exímio conhecedor da palavra. Ele fala a Bíblia toda, ele conta a história toda, e ele conta ainda em detalhes. Se você for buscar nos livros que ele está falando a história em detalhes, como aconteceu. Ele é um exímio conhecedor da palavra. Ele conhece muito, demais a palavra. E na verdade, queridos, todo servo de Deus, todo servo que está numa igreja de Atos, precisa conhecer a palavra. Eu e você precisamos conhecer a palavra. Precisamos ser exímios conhecedores da palavra. Todo cristão precisa ser um apologista. O que é um apologista? É quem defende, quem faz uma defesa. Não é fazer apologia como a gente vê hoje secularmente, mas todo cristão precisa ser um apologista ou um apologeta, aquele que escreve, que faz a sua defesa, a defesa da fé. Como está o nosso conhecimento das Escrituras? Eu pergunto para você. Como está o seu conhecimento das Escrituras? Se você precisar defender sua fé, se você precisar fazer uma apologia, defender a sua fé, você tem conhecimento suficiente para defender a sua fé? Ou facilmente você será convencido do contrário? Se alguém chegar com uma heresia, você consegue defender que é uma heresia, que está errado aquilo? Ou você vai ser convencido pela heresia? Se alguém chegar com uma mentira, como tem muitas mentiras falando sobre a Bíblia, tem mentiras falando sobre Jesus, você vai conseguir defender, ou você vai dizer: puxa, não sabia disso? Porque só a Bíblia pode falar sobre Jesus. Não existe nenhum outro livro que fale de Jesus, a não ser a Bíblia. Então, se alguém chegar falando historinhas sobre Jesus, você consegue defender? Você tem essa condição? Mas o problema é que temos pouco conhecimento da palavra. Temos pouco conhecimento porque nos dedicamos pouco a conhecer. Nos dedicamos pouco, gente. E isso é uma verdade. E olha só, saiu uma pesquisa. Pasme. Que pesquisa triste. Que resultado triste. Saiu uma pesquisa que aponta que, em média, acessamos o celular 300 vezes por dia. Você já pensou nisso? E aí eu comecei a pensar, a reparar. Não é que é verdade mesmo? Em média, acessa 300 vezes o celular por dia, em média. Ou seja, tem gente que acessa um pouco menos, acessa um pouco mais, é uma média. Porque no celular a gente vai fazer a ligação, que hoje é muito raro, quase não se liga para ninguém mais, né? Mas você vai ver o WhatsApp, status, stories, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, outras redes sociais que tem aqui, eu nem sei mais o nome, fotos, vídeos. Você vai acessar o relógio, você vai acessar os bancos, você acessa para ver, às vezes, quem faz exercício, controle de corrida, academia,
Previsão do tempo, quantos graus está hoje? Você vai ali e acessa. Desenvolvimento de mídias, né? A pessoa vai desenvolver ali um cardzinho, alguma coisa para publicar, ou trabalha com o celular e está ali mexendo. Entre outras dezenas de ferramentas que o celular possui, muito mais. Tem coisas infinitas no celular. Com isso, as pessoas não estão tendo tempo de folhear uma página da Bíblia por dia. E você vai concordar comigo que você vai abrir o celular, se você recebe notificações, vai aparecer lá um pim, alguém fez alguma coisa no Instagram. E se alguém te interessa, vamos ver o que ele postou, o que ele comentou. Aí você vai ver o que ele comentou, que legal. Quando você faz assim com o dedo, você não para mais. Vai ficar fazendo assim, e quando vê, tu fez 3 vezes assim e passou 1 hora. É ou não é? Ou você deixa os stories correndo e vai vendo, e aí parece que a gente vai ficando hipnotizado, né? Vai vendo, quando vê, já vê uma música tocando ali, já vê um negócio aqui. Aí você vai postar as redes sociais da igreja. Quando você vai, eu vou lá postar a mensagem que o pastor colocou. E parece que quando você abre o celular, você recebe uma dose de anestesia, né? Parece que muda a sua mente. E aí você esqueceu o que você ia postar. Você começa a mexer no celular. E quando vê, você fecha o Instagram e diz: o que eu ia fazer mesmo? A mensagem do pastor. E isso já passou mais 1 hora. E aí passou o seu intervalo do almoço, passou o seu lanche da tarde, passou o seu horário de ir para a cama, e você vai dormir, e você não folheou a Bíblia o dia inteiro. E aí nós temos pouco conhecimento. Nós não conseguimos defender nossa fé. Nós não conseguimos. Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está o seu devocional? Como é que você tem separado um momentinho para estar com Deus ali, seja 10 minutos? O mais importante, gente, não é saber versículos bíblicos de cor. Não é o mais importante. O mais importante é saber conceitos bíblicos, doutrinas bíblicas, não versículos. Ouvimos com frequência a expressão: fulano conhece muito a Bíblia, mas não está na igreja. Fulano conhece muito a Bíblia, mas ele não vem aos cultos. Mas ele está separado. Mas ele não é dizimista. Ele conhece muito a Bíblia, mas ele não concorda com isso, com aquilo outro. Isso fica claro que o fulano apenas conhece versículos. Sabe decor versículos, frases. Ele cita as frases, versículos. Olha, já teve mendigo pedindo coisa aqui na frente que citava mais versículos que um de vocês. Mas falava para ele vir para a igreja, ele se escapava. Então conhece só o versículo, conhece só o texto, mas não conhece os conceitos por trás do texto. Só vamos conhecer a ponto de defender nossa fé quando nós tivermos vivência com a palavra. Essa vivência com a palavra se dá, presta atenção, se dá com a comunhão. Se dá com os cultos. Se dá com o dia a dia da igreja. Essa vivência se dá com a leitura da Bíblia. Essa vivência se dá quando você está envolvido com a igreja, quando você está nesse ambiente de culto, quando você está aqui, você está tendo vivência, porque Deus se move em nosso meio. Ele está entre nós. Como tem aquela frase da igreja católica, né? Ele está no meio de nós. E é verdade. Não encontramos Deus na solidão. Encontramos Deus na comunhão. E nós vamos ver o apóstolo João falando isso em Apocalipse, capítulo 1, 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro,
e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. E agora esse homem explica para ele o que ele estava vendo. Próximo. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A João, quando está tendo a visão em Apocalipse, ele está vendo Jesus. E aí ele diz que nessa visão, ele viu esse homem com estrelas, e ele circulava entre candelabros. E esse homem é Jesus, e ele diz: esse sou eu. As estrelas são os anjos, que são os pastores. Os anjos das igrejas são os pastores, os mensageiros de Deus. E os candelabros é a igreja, são as igrejas. Então isso ele está dizendo, que ele anda no meio de nós, que ele está no meio de nós, que a comunhão com Deus é na igreja, porque Jesus anda no meio da igreja, Jesus circula no meio da igreja, Jesus está no meio da comunhão da igreja. Eu estou dizendo com isso então que Jesus está aqui nessa noite, está tocando em você, falando com você, circulando pelos corredores, passando do seu lado, porque Ele está na igreja. A vivência se dá na comunhão, na leitura bíblica. Jesus se move no meio da igreja. Ele é revelado no meio da igreja. Você só entende o que eu estou falando aqui, você só é tocado porque eu estou falando aqui, porque o Espírito Santo está em você e porque Jesus anda no meio da igreja. Então precisamos ser também apologistas, defensores da fé. Mas para defender essa fé, eu preciso ter a comunhão, eu preciso ter a unidade, eu preciso estar presente, eu preciso estar junto, eu preciso fazer parte dessa igreja, eu preciso estar nessa igreja, eu preciso fazer parte das atividades. Você precisa estar nos lares, porque os lares é a reunião da igreja num pequeno grupo, aonde naquela casa que recebeu o lar, aquela casa está recebendo a igreja, e quando ela recebe a igreja, a palavra diz que Ele anda no meio da igreja. Então Ele anda no meio de nós. Quando você está lá no lar, nós temos lar essa semana, onde vai ser? Aqui? Nós temos lá na casa do irmão João Biro e da Maria Luísa. Essa semana vai ser onde? Na sua casa, na casa do irmão João e da Maria Jussara. Então, na terça-feira, vamos imaginar, tá, gente? Não me tenha como herege. Ele pega um Uber aqui, ele vem aqui, participa do grupo do Aldo e da Bruna, esse Uber celestial, de uma carruagem de fogo, pega e vai até o Valmir e a Luísa, vai lá visitar os membros que estão lá. Ele caminha lá naquele encontro, porque a igreja está reunida. Ele está caminhando no meio da igreja. E depois que ele sai de lá, esse Uber está esperando ele lá na frente. Ele pega e vai voando para a casa do João e da Jussara, e lá ele se encontra com os irmãos. E lá a coisa acontece. Porque a nossa comunhão gera unidade, a nossa comunhão gera fogo, a nossa comunhão gera unção. Porque Jesus está no nosso meio. Gente, eu não vou poder continuar porque tem muito mais coisa para a gente tratar, e coisas fundamentais eu vou deixar para a semana que vem, porque nós temos mais coisa para fazer ainda no culto hoje. Mas essa informação que nós tratamos hoje precisa descer para o nosso coração. Primeiro, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo,
eu tenho autoridade para falar. Aonde eu estiver, a glória de Deus vai estar comigo. Nós cantamos um louvor quinta-feira, né? E o louvor fala mais ou menos isso, né? Onde eu estiver, como é que é o refrão? Aonde eu estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Gente, esse louvor ele é maravilhoso, porque ele fala que você, que já colocou o pé no Santo dos Santos, que é a igreja, que é a relação com Deus, que é estar com Deus, que é estar próximo de Deus, porque antes só quem poderia acessar o Santo dos Santos era o sacerdote, o povo não acessava. Agora o véu foi rasgado, você acessa o Santo dos Santos e você entra no Santo dos Santos. Então a palavra diz, o louvor diz que aquele que já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E aonde ele estiver, não importa onde, no fracasso, na derrota, na tristeza, no hospital, lá na dúvida, lá na empresa, na praia, na serra, onde ele estiver, se ele precisar de um socorro, ele clama pela glória de Deus, e a glória de Deus desce naquele lugar. Por quê? Porque você está cheio de Deus, que é o Espírito Santo. Você tem autoridade naquele lugar. Segunda coisa que eu e você, precisamos guardar no nosso coração, que nós precisamos conhecer a palavra para defender nossa fé, quando assim for necessário. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado: os dias estão ficando difíceis, e você vai precisar defender a sua fé logo, logo. E quando você precisar defender a sua fé, você precisa saber da sua fé, você precisa conhecer a sua fé, você precisa ter certeza da sua fé. Todos nós precisamos ser um apologista, precisamos ser apologetas, precisamos ser defensores da fé, defensores da palavra, conhecedores da palavra. Porque quando eu e você conhecemos a palavra, quando eu e você conhecemos Deus, aonde você estiver, Deus vai estar com você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Semana que vem não perca mais um capítulo emocionante dessa história. Amém? Feche seus olhos, por favor.